Olá, espectadores do Folk Club, nosso podcast sobre folk e comunicação. Hoje nós vamos bater um papo muito legal sobre o livro de Luiz Beltrão. Aqui, vou mostrar para vocês, é o Folk Comunicação, um estudo dos agentes e dos meios populares de informação de fatos e expressão de ideias. Um livro, sem dúvidas, muito interessante. E o nosso grupo, que é composto por Cecília, Douglas, Elton, Kevin, Paulo, que sou eu, Paulo Brito, e Stephanie Gregório, nós vamos ter um bate-papo aqui sobre esse livro para a gente fazer uma discussão bem legal, levando para o lado das relações étnico-raciais, para a gente ver aonde é que o conteúdo dele se aplica dentro da nossa matéria do nosso professor Matheus Luan. Elton e Kevin estão aqui para a gente bater um papo agora, né? E eu quero saber de vocês. O que vocês acham do livro? O que é que vocês acharam da expressão do autor? E para vocês, como é que vocês veem a folk comunicação na teoria dele? Então, Paulo, a folk comunicação foi algo muito inédito para o estudo acadêmico aqui no Brasil. Luiz Beltrão, ele foi o primeiro doutorando em jornalismo e trouxe essa teoria que basicamente vem para estudar como as classes marginalizadas, vulneráveis, se comunicam, como elas utilizam os meios de comunicação entre si, porque normalmente elas estão alheias à cultura de massa. E elas precisam de um meio para se comunicar. E esse meio se dá por canais informais, né? A oralidade, por exemplo, é presente na maioria, se não em todas elas. Então, é uma teoria muito importante para a gente entender, sair um pouco da elite que a academia estuda. Sim, é tão importante que, tipo, a folk-comunicação ela não envolve só com grupos culturais como afrodescendentes, indígenas, envolve também a questão religiosa, como um evento na Igreja Católica, como a procissão, também na cultura afrodescendente, no candomblé, a comunidade negra em si, e principalmente o foco em específico também na cultura indígena, que hoje em dia está meio que se afastando, Se perdendo um pouco, né? Perdendo um pouco. Assim, a folk comunicação, para a gente, principalmente que estuda jornalismo, né, que somos comunicadores, a gente entende ela como um meio de culturas mais marginalizadas acabarem sobrevivendo, né? Através dos seus líderes de opinião, através de, como o Elton citou, procissões, eventos, assim, em que a própria cultura daquele nicho, ela se espalha de alguma maneira, né? Para fora do nicho, digamos assim, para fora das pessoas do nicho, né? Então, é um ponto de vista muito interessante que o Luiz Beltrão traz, que, por mais que seja uma teoria até antiga, né, uma discussão antiga que ele traz, mas a gente consegue aproveitar muitos aspectos para os dias de hoje, né? Sim. É um ponto interessante que trazer para os dias atuais. É um evento que sempre ocorre, que acho que é no Pará ou é no Amazonas, que é da questão que é católica, um evento que sempre é uma procissão, que as pessoas trazem com seus santos, como aconteceu com o professor Caio mostrou uma vez na aula, que muitos artistas até vão para esse evento representando a sua fé e o evento em si, que tipo, já se tornou uma forma de mostrar a cultura e a comunicação folclórica daquele local. Exato, e a gente também... É importante hoje para a gente ter uma valorização da cultura e das manifestações que essas classes, que esses povos têm. A gente tem, por exemplo, os folguedos, né, que são uma forma de resistência dessas culturas e que é uma forma delas passarem as expressões,
a identidade delas ao decorrer de todos esses anos que a gente teve de colonização, de escravidão, de perseguição a culturas que eram inferiorizadas e que hoje são extremamente, ainda, claro, né, não é o ideal, mas que são valorizadas no nosso território. Então a gente tem parafuso, caboclinho e diversos outros foguetes. O Elton falou da procissão que acontece no Pará. A gente tem um evento que acontece aqui em Sergipe também, né, mais próximo da gente, que é a Caminhada da Divina Pastora, que também não deixa de ser um evento que entra para esse nicho. É uma forma de manter uma cultura antiga, viva, né? A gente tem, eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma dança que tem aqui no interior de Sergipe, que também, ultimamente, tem poucos representantes que estão se mantendo a tradição. A população está envelhecendo e essa cultura está se perdendo. Então, seria importante esse pessoal que representa essa cultura, talvez eles buscarem uma forma de, como é que eu posso dizer, de difundir mais, né, a própria cultura para outras pessoas, mostrar como é, para gerar interesse, né, para ver se a cultura sobrevive, né? Porque a gente vê muitas coisas que nos dias de hoje acabam se perdendo, né, com essa dificuldade de se manter antigos hábitos, né, principalmente com chegada de novas tecnologias e tal. O que é que vocês acham sobre? Você citou esse evento, mas também tem a questão das goiabeiras, né? Que, tipo, as moças não, hoje em dia, só estão envelhecendo e estão sumindo realmente. Os jovens hoje não estão seguindo a cultura, estão mais focados, tipo, nas redes sociais, um trabalho com as redes sociais especificamente, e outros ramos, não preservando aquela cultura que já vem de gerações e gerações. Hoje em dia, a cultura das goiabeiras já estão bem envelhecidas. São senhoras que daqui a pouco podem acabar sumindo, por, né, ter falecerem. De fato, a gente vê muito esse movimento de culturas que estão se perdendo, porque, como a gente já comentou anteriormente, eram meios muito informais de transmitir essas manifestações, né, a oralidade sendo a principal delas. E se tratando de, como você comentou, do avanço da tecnologia, se torna muito difícil você manter esses meios informais. Então, realmente, é uma questão difícil de se trabalhar hoje, a preservação dessas culturas. É quase que um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que fica um pouco difícil de manter esse tipo de comunicação, poderia muito bem ser um facilitador, né? Só que por muitas vezes as pessoas que deveriam manter essa cultura talvez não tenham nenhuma prática com essas tecnologias novas, redes sociais, WhatsApp, enfim. A gente vê até uma certa falta de incentivo, porque, querendo ou não, as novas gerações, as pessoas mais jovens dessas culturas, elas acabam sendo atraídas para outras coisas. Para culturas mais globalizadas, né? Mais Exato, difundidas ao redor do mundo. Mais universalizadas do que focar, infelizmente, naquela cultura que é própria delas. Saindo até um pouco do Brasil, a gente está vendo uma certa crise em Portugal, né? Que as crianças portuguesas consomem muito conteúdo do YouTube Brasil e estão agora falando como brasileiras. Sim, Não só estão perdendo meio que o sotaque. Não só o conteúdo de YouTube, mas sim a maioria das plataformas. Até algumas plataformas de streaming já não existe mais tanto português. É verdade, a gente vê Não muito existe lá mais português Brasil, né? Entendeu? E nem é um nicho tão pequeno assim, é uma coisa... Pô, Portugal tem 10 milhões de habitantes, gente. É muita gente. Já não é uma coisa tão pequena. Então imagina quando a gente trata de comunidades menores, né? De comunidades pequenas, de fato. É uma coisa que realmente é muito interessante, se você parar para pensar. De fato. Então, vamos para outro ponto aqui. Para vocês, fazer uma perguntinha. O que é que difere comunicação de massa e folk comunicação? Porque assim, a folk comunicação a gente sabe, é um meio de facilitar, de traduzir uma cultura ou algo do tipo para outras pessoas que não a conhecem poderem desfrutar dela, de certa forma, né?
Já a cultura de massa, a gente vê que é um modo assim mais direto de tentar impor, de certa forma, uma cultura para a maior parte da população. É por aí que vocês enxergam? O que é que vocês acham? Então, eu vejo assim, porque a folk comunicação, como já foi dito diversas vezes, ela é uma comunicação informal. Quase que independente, né? Exato. Então, ela não tem a obrigação de seguir os moldes da comunicação que a gente, por exemplo, como futuros comunicólogos, estamos estudando aqui. Então, por exemplo, a gente vê muito debate sobre objetividade e subjetividade, né? Sobre equilíbrio, sobre se a objetividade é realmente o caminho que a gente deve seguir. Essa discussão não existe na folk comunicação, porque eles têm uma liberdade de transmitir sua opinião, né, desde dos estudos de Luiz Beltrão, né, desde que ele foi pegando registros da folk comunicação da época colonial. Ela sempre envolveu a opinião daqueles que a produziam. Ela não é quadrada. Inclusive, uma coisa que é impensável para o Luiz Beltrão, ele comenta sobre folk comunicação jornalística. Porque, querendo ou não, eles também transmitem informação. Os líderes de opinião, eles passam a informação para a sua comunidade. E, além da opinião, que eles têm total liberdade para passar, eles também podem passar rumores, por exemplo. E isso não é mal visto, porque é algo intrínseco ao fato. Como a população, como o povo reage àquele acontecimento. Então, é um fato também, é uma informação que está sendo transmitida ali que jamais é posta em dúvida por quem consome. E a gente, como jornalistas, como futuros jornalistas, não é algo que cabe à nossa profissão. É uma coisa que foge do formato da mídia tradicional, né? A folk comunicação. Ela não está aqui para seguir padrão. Ela está aqui para se adaptar ao que a própria cultura que ela representa precisa, né? Exato. Pelo menos a ideia é essa. A ideia de se falar de folk comunicação é mais ou menos por aí. É como a gente estava falando, é quase que uma maneira mais pura de não deixar uma cultura morrer. Não é uma coisa assim, não, vou impor essa cultura. Não, é realmente tentar trazer o público para se interessar, né, pela cultura. Sim, sim. Essa questão de trazer a cultura em si para mostrar à população mais jovem, às pessoas mais jovens, como aquela cultura não pode deixar de existir, é meio complicado hoje, nos dias atuais, até porque, como eu falei, tem a globalização. E a grande mídia em si não dá tanta visibilidade para essas culturas mais humildes, pode dizer assim, mais escondidas da sociedade. E isso acaba afetando realmente, atraindo os olhares dos mais jovens para o mundo externo, não tanto para a cultura deles especificamente. Vamos lá, vamos para outro tópico aqui da nossa conversa, que são os agentes populares como mediadores. O que seria isso? É quando alguém, um representante, né, da comunidade, daquela cultura, um representante daquela cultura, ele surge como um líder de opinião, né? Inclusive o termo usado pelo Luiz Beltrão, né? Ele é um líder de opinião, ele é a pessoa que representa aquela comunidade, é o cara que é o porta-voz, digamos assim, né? O que é que vocês veem dessa ideia do Beltrão? O que é que vocês acham dela? Então, porque os líderes de opinião, como é dito por Beltrão, eles fazem parte daquela comunidade, eles integram, mas eles não integram ela completamente. Até porque, como eles são mediadores, eles trazem a informação de fora para aquela comunidade e muitas vezes o oposto também, né? Trazem aquela cultura para a grande mídia, para a cultura de massa. Ele precisa estar em contato com o exterior, com a grande mídia. E então, esses mediadores que são apontados por Beltrão são motoristas de caminhão, são cantadores, são profissões informais. E como a gente comentou anteriormente,
são jornalistas por justamente terem esse trabalho que muitas vezes eles próprios não reconhecem, de passar a informação adiante e adequá-la ao público. Então, o motorista de caminhão, como ele dirige por muito tempo, passa por diversas cidades, por diversas regiões, ele tem muito conhecimento adquirido. E é uma ponte fácil para essas informações serem transmitidas. Então, como ele falou, a questão de trazer a sua cultura para os outros, mostrar para outras pessoas. É como ele falou, exemplo do caminhoneiro, tipo, que viaja o país todo, trazendo aquela sua essência de onde você veio para outro local. Então, ele não deixa de ter aquela sua, meio que pode assim, sua cultura em si inserida no seu próprio cotidiano. E muitas vezes a pessoa acha que a cultura da comunicação não está só focada especificamente nas manifestações. No seu dia a dia também, eu acredito que esteja, pelo que eu entendi, ele esteja no seu dia a dia também, como a forma que você se veste, a forma que você fala, a forma que você se comporta na sociedade é afetado por onde você vive e é o local que você está. É a sua identidade. É a sua identidade. Não deixa de ser, né? Beltrão, vou ler um pequeno detalhe aqui, uma pequena citação. Citação não, desculpa, um pequeno tópico. Beltrão destaca que os meios folk podem ser tanto verbais, como oralidade, narrativas, provérbios, cordéis, quanto não verbais, como danças, grafismos, festas e imagens religiosas. Quando ele diz isso, ele está basicamente dizendo que a folk comunicação não está só no líder de opinião que chega para a grande mídia e diz, divulgue isso aqui. Não está só no líder de opinião que chega para um grupo que está, sei lá, parado numa praça e diz, vamos conhecer a cultura, vamos conhecer nosso costume, vamos fazer parte disso aqui, você quer fazer parte da nossa comunidade? Não, ele quer dizer basicamente que, lógico, isso é um meio, né, de folk comunicação, mas a própria execução da cultura, a própria execução como diz aqui mesmo, das danças, do grafismo, né, as festas e tal, as comemorações, a própria execução dessas coisas já se torna um modo de folk comunicação, né, porque sempre tem aquela pessoa que está passando ali do lado, vê e, o que é aquilo? Quero me aprofundar, quero conhecer. Quero dar uma olhada para ver se eu entendo como quem é que está participando, qual é o sentimento. Sempre gera essa curiosidade, né? Sim. A gente tem que entender que essas culturas, elas existem. Independente de líder de opinião, independente se a mídia está em cima dela ou não, elas existem e já existiam por muito tempo. É claro que existem diversas questões em cima disso, como a gente comentou sobre a preservação das suas manifestações, sobre elas continuarem, né, as tradições, principalmente pela questão dos jovens, enfim, tudo que a gente já falou. Mas elas existem, elas são vivas e elas vão estar ali por um bom tempo ainda. E como já foi dito também, existem vários tipos de manifestações, vários tipos de expressões. A cultura, ela é viva. Inclusive, ela está sempre em desenvolvimento, não é algo estático. Não é o modo que um povo se comportava em 1530 não é o mesmo que ele se comporta hoje, que ele se comunica hoje. Está sempre se desenvolvendo, inclusive a gente vê a integração, né, dessas culturas. Das redes sociais Exato. Com a cultura em si. Tanto que até hoje existe um certo preconceito, né, com indígena usando tecnologia. Muitas pessoas veem isso como um absurdo, sendo que é o natural. Indígena usando iPhone, não pode. Usando roupa. Usando roupa, a galera implica até com isso. Então, mas isso é o natural,
a gente vem de uma colonização, a gente vem de povos se unindo, claro que muitas vezes por meios violentos, mas houve essa integralização de culturas. Eu acho que eu toquei num ponto que talvez possa não ter ficado muito claro quanto aos líderes de opinião. Porque eu disse que eles eram só representantes da cultura, né, porta-vozes, né, da cultura, das suas próprias culturas, da sua própria comunidade. Mas, para a galera que está nos assistindo ali entender melhor, não se trata só de figuras de destaque, assim, midiáticas ou famosas, conhecidas, não. Pode ser qualquer um. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você está no seu bairro, você está na sua rua e acontece alguma coisa, gera-se um murmurinho, uma fofoca, um rumor, a partir do momento que aquela sua vizinha fofoqueira chega para você, né? E diz, foi isso aqui que aconteceu, desse jeito, que baseado naquilo, naquela fofoca que você ouviu, você já vai gerar uma opinião que ela pode nem ser verdadeira, porque você só ouviu outra pessoa falar, você não sabe se o fato foi aquilo mesmo. Mas só aquilo já basta para você acreditar, digamos assim, e gerar uma opinião. Então, a sua vizinha fofoqueira, ela acabou se tornando como é o termo? Eu esqueci. Mediador? Um mediador, isso. Um meio, né, daquela comunicação fluir, digamos assim. Ah, mas fofoca não é cultura. Não exatamente. Fofoca tem em todo lugar, claro. Mas se você pega o conceito disso que eu falei, é basicamente isso. Não é porque é uma pessoa famosa, não. Qualquer um que difunde algum aspecto da cultura ou algum traço daquela cultura, ele está sujeito a ser um líder de opinião. É isso que eu queria Pode dizer. dizer que também a fofoca em si é meio que uma forma que originou a comunicação em si. Sim. Porque sem a fofoca, vou botar assim entre O aspas, boca a boca, né? o boca a boca, não existiria. A gente não conseguiria, tipo, passar informação do conhecimento que eu tenho para Kevin para você. Tipo, a gente não conseguiria trazer essa informação. E é exatamente por isso que Luiz Beltrão traz esse estudo sobre a folk comunicação, porque é um meio de comunicação antigo que não era reconhecido no nosso país, justamente por não haver essa formalidade, como você bem colocou. Para ser um líder de opinião, basta ser um mediador, não precisa ser formal. E ele traz esse estudo para a discussão, traz ele à tona para a gente ter justamente esse reconhecimento de algo tão antigo, algo que existe, que sempre vai existir, mas que não tinha visibilidade. Sim. Luiz Beltrão ele também fala sobre o intercâmbio de mensagens, né? Que a comunicação ela não é só unilateral, ela vem de dois lados, né? Ela pode sair tanto da pessoa, do líder de opinião, da comunidade como um todo, como pode, no caso, sair dessa comunidade em direção à mídia, como sair da mídia em direção a essa comunidade, né? Sim. Porque às vezes a mídia ela vem atrás para saber de uma coisa, ver que aquilo pode render algum retorno, né? Às vezes muita matéria, muito programa, até de entretenimento mesmo, e tenta ficar ganhando em cima daquilo de alguma forma, né? Então, não é só os líderes de opinião, não são só os representantes da comunidade daquela cultura que correm atrás da mídia para difundir, né? A própria mídia, às vezes, também, quando quer focar em alguma coisa para transformar em uma mina de ouro ali para eles fazem também, né? É uma coisa bem curiosa isso, né? Essa questão da mina, bem curiosa, tipo, trazer informações de uma cultura para outra, de outra, tipo, pegar a cultura sua e trazer para mim, a minha para você, é interessante, mas aconteceu muito na quesito quando, pode assim, lá atrás, quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas, os africanos, teve essa mescla, assim, porque um acaba influenciando na cultura do outro, como os portugueses influenciaram os indígenas. Os indígenas, um exemplo claro, é a questão do próprio banho. O indígena tomava banho
muitas vezes quando eles mais do que até os portugueses, especificamente, os europeus. E isso acabou trazendo cultura para si, os portugueses, que agora começaram a tomar mais banhos e isso. Uma coisa também, a dança africana, tipo a capoeira, a coisa, também, você vê que começou com um movimento botar assim, de manifestação naquela época e hoje em dia é uma forma que brancos, negros, indígenas, qualquer pessoa pode fazer. É uma coisa que se globalizou, pode dizer assim. Sim, como o Elton bem colocou, principalmente falando do Brasil, né, que a gente é um país extremamente miscigenado, então a gente sofre influência de diversos povos, de diversas culturas, não só dos três principais, né, que participaram da colonização, né, os indígenas, os brancos portugueses e os africanos escravizados. A gente recebe até os dias atuais nós recebemos influência por causa da globalização, né, como já foi dito, que inclusive é um tópico interessante porque a gente comentou sobre Portugal estar recebendo influência daqui, né, começando a agir como brasileiro, a colonização reversa, mas a gente vê também muita influência dos Estados Unidos aqui na nossa, na nossa cultura e muitas vezes a gente não percebe. Porque, por exemplo, todo brasileiro sabe, consegue facilmente imaginar uma escola com armários coloridos, com um ginásio super chamativo, enfim, uma escola americanizada. Você pode nunca ter tido um armário, nunca ter estudado em uma escola com armário, mas você sabe perfeitamente como funciona, como é porque você consumiu muitas obras sobre isso, muitas obras estadunidenses. E eu digo isso porque, principalmente, eu vi muito essa discussão relacionada a livros, né, que até a forma da gente escrever está se tornando americanizado. Algumas palavras, inclusive, que a gente... YW. Exato. Algumas palavras que a gente trouxe para nosso dia a dia, que a gente não percebe que não é nosso. Por exemplo, realizar no sentido de pensar. Realizei que não fiz o dever de casa. Muita gente fala realizar nesse sentido, mas não sabe que não é nosso, que não existe esse sentido aqui no Brasil. É um termo que é mais comum no inglês mesmo, né? Sim. Não, e a gente vê até outros termos, assim. O primeiro que eu acho que eu consigo pensar é selfie. Você vai tirar uma selfie. Não é um termo brasileiro, não é uma palavra em português, né? Veio de origem inglesa, de origem do inglês, né? Americana. Acho que tem diversos outros, mas... Um termo que ficou recentemente, até na época da pandemia, que foi a palavra cringe, que nem... Sim, né? sim. Que é um termo que se popularizou, hoje em dia já sumiu, assim, deu uma reduzida. Se tornou cringe falar cringe. Exato. Então, Você ia falar alguma coisa? não, você vai concluir mesmo. Eu acho que... então, você quer concluir, então? Não, então, é isso que eu ia falar, tipo, essa questão de trazer culturas de fora, a gente já, desde sempre. Uma coisa que eu percebi também, aqui principalmente falando no Brasil, como ele citou que a gente tem muita influência americana aqui, é a questão de, tipo, não conhecer coisas assim, externas a nós. Exemplo, a gente sabe muito sobre países que são assim, superiores a gente, tipo como Estados Unidos, França, Países mais midiáticos. Exemplo, e se perguntar para um brasileiro comum, ele não vai perguntar sobre, sei lá, Bolívia, um Paraguai da vida. Sabe-se bem pouco. Ou seja, ele não sabe. Entendeu? Só lembrando, né, a todos vocês, nossa referência para esse bate-papo foi o livro do Luiz Beltrão, né? Foi o livro do Luiz Beltrão, que foi o nosso centro, né? Para a gente ter esse bate-papo.
Então, esse foi o nosso episódio aqui do Folk Clube. Né? Agradeço aqui a Elton, a Kevin, por poder participar desse bate-papo. Muito obrigado. A gente se vê, talvez, numa próxima edição. Quem sabe? Valeu!